Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo seja conosco. Nós vamos prosseguir com a nossa série Perdão, só para quem sabe perder. Acho que era bom apagar aqui, né? Por favor, Romário, que vê melhor. Isso. Falamos sobre a igreja como a comunidade perdoadora, o perdão após perdão, a necessidade do perdão vitalício, contínuo. E hoje vamos tratar sobre quando você é o ofendido. E eu selecionei algumas frases que eu achei muito interessante, e elas não são de pessoas ligadas à igreja. Elas não são de crentes. E a visão que eles têm de perdão, não é? Você já parou para pensar o que um alijado da igreja, um descrente, pensa a respeito do perdão? E como seria difícil sair pela rua perguntando às pessoas, embora interessante seria fazer essa pesquisa, eu escolhi algumas celebridades. O que elas pensam a respeito do perdão? Benjamin Franklin disse o seguinte: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Então, perdoar uma ofensa é uma das coisas mais difíceis do mundo. Chaplin: nunca a alma humana surge tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Então a alma enobrece quando perdoa. Juan Luiz Vives foi um humanista de origem judaica, um pensador, e ele falou algo muito interessante. Responder à ofensa com ofensa é lavar a lama com lama. E eu fui numa religião chinesa muito antiga, chamada taoísmo. Olha o que eles pensam, uma seita chinesa. Não convém começar uma ofensa, pois uma ofensa provoca outras ofensas. Então são pessoas não ligadas à igreja, essa é a visão que elas têm, não é? De perdoar, de enobrecer a alma com o perdão. E os cristãos? E os crentes, que muitas vezes destilam ira, amargura, quando não com a boca, com os dedinhos. Eles que aprenderam com Jesus na escola do perdão, não estão dispostos a perdoar, porque supervalorizam a ofensa. E não é fácil, nós não estamos minimizando o perdão. Como que uma menina abusada sexualmente em casa vai perdoar os seus algozes? Como uma família que teve um filho assassinado vai perdoar o assassino, o homicida? Como alguém vai perdoar quem lhe prejudicou? É possível, irmãos, nós perdoarmos quando somos ofendidos? É disso que vai tratar o nosso estudo. E eu quero levá-los a Colossenses capítulo 3, versículo 13. Eu não vou usar todo o capítulo, nós vamos usar grande parte dele, mas leremos apenas o versículo 13, que é, inclusive, mal interpretado a sua parte inicial. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha o que Paulo diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Então ele está falando daquele que se sente ofendido. Por isso que o tema do nosso estudo ele tem a ver com o ofendido. Quarta-feira que vem nós trataremos do ofensor. Mas nesse texto, Paulo está dizendo: se você tem motivo de queixa contra outrem, se você se sente
ofendido, observe bem que ele nem chega a dizer que é uma queixa, o motivo de queixa, né? Porque às vezes a gente só tem um motivo, nós não temos o fato real, temos só o motivo. E ainda assim o apóstolo Paulo ordena, como apóstolo, que deve haver perdão. Qual era o contexto da igreja de Colossenses? Era uma igreja miscigenada. Nós tínhamos nessa igreja os gnósticos, que vêm com as suas filosofias, com as suas ideias a respeito de Deus. Eles achavam que para conhecer a Deus era preciso um conhecimento profundo, um conhecimento distinto dos demais, um conhecimento oculto. Então, assim você se chegava até Deus. E eles chegam na igreja de Colossos, egressos do paganismo, e eles encontram quem? Os judeus. Também com as suas crenças rígidas, né? Com as suas crenças em dias de festa, com as suas crenças em anjos, com as suas dietas especiais. Então, os gnósticos se encontram com os judeus e o casamento foi perfeito. E eles formaram um bloco muito forte dentro da igreja de Colossos, a ponto de prejudicarem o relacionamento com os demais. Então, houve ruptura de relacionamentos dentro dessa igreja por causa desses dois grupos, os judeus e os gnósticos. Eles rejeitavam os demais porque eles se sentiam a classe iluminada, a elite espiritual da igreja, e eles não comungavam, não se juntavam com os demais membros da igreja de Colossos. Então, Paulo escreve justamente para corrigir esse erro, mostrando que Jesus é superior a tudo, Jesus é superior à gnose, a conhecimentos, Jesus é superior a tradições humanas e religiosas, Jesus é superior a todas as coisas, inclusive aos anjos. Há nessa carta uma menção ao culto aos anjos. Ele apresenta Jesus com todo o seu fulgor, com toda a sua grandeza, e aqui Paulo trabalha justamente a questão do relacionamento. Porque aqui há relacionamento quebrado, motivo de queixa contra alguém. A palavra queixa aqui é censura, ofensa e pecado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém pecou contra você, se alguém tem censura contra você, queixa, ou você tem queixa contra alguém, você precisa perdoar. É o foco dessa passagem, a pessoa que é ofendida pela queixa, ou pela censura, ou pela ofensa de outra pessoa. E aí Paulo, irmãos, ele vai apresentar aqui algumas razões por que nós devemos perdoar. E aí eu não vou usar somente o versículo 13, nós iremos usar outros versículos. A partir do versículo 12, ele começa a mostrar justamente isso. Até o versículo 11, o apóstolo Paulo trata daquilo que Deus fez por nós. A partir do 12, ele fala daquilo que nós devemos fazer uns para com os outros. E aí entra o que nós chamamos os mandamentos mútuos, de uns para com os outros. Ou seja, para que eu tenha um relacionamento correto com Deus, eu preciso ter um relacionamento correto com o meu próximo. Então, Paulo, ele mostra isso. Agora, depois do que Deus fez por nós, nós precisamos ornar as nossas vidas com algumas virtudes que nos identificam como cristãos. E o bloco principal dessas virtudes é o perdão, perdoai-vos mutuamente. Por que nós devemos perdoar? E vamos extrair pelo menos 11 lições do texto, eu vou tentar ser rápido para terminar no horário, mas o apóstolo Paulo apresenta 11 razões poderosas para você perdoar, mesmo quando você está ofendido. Primeira razão, por causa da misericórdia. Verso 12, observe aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, olha que Paulo já começa a identificar quem é que tem misericórdia. Eleitos de Deus. Somente os eleitos desfrutam da misericórdia de Deus. Mas eles não somente desfrutam, eles precisam se revestir também da misericórdia de Deus. E Paulo usa aqui um termo muito forte, ternos afetos de misericórdia. Literalmente, ternos afetos significam órgãos internos, entranhas, né? Ele está falando das suas vísceras, porque as vísceras eram conhecidas, consideradas no primeiro século,
como o centro emocional, da nossa vida emocional. Não era o coração, não era a mente, mas eram as vísceras. Então, o que Paulo está dizendo aqui deve ser algo tão profundo, tão verdadeiro, tão sincero, que tem que sair das vísceras. E o ofendido só pode perdoar se for assim. Se for algo que o comove desde as vísceras. É um sentimento profundo de compaixão, de misericórdia pelo seu ofensor. Olha como o cristianismo é grandioso. Ele não está falando do ofensor, ele está falando do ofendido que deve ter compaixão, que deve exercer misericórdia. Essa é a indumentária do povo de Deus, a misericórdia. E nós vemos isso, por exemplo, lá nos patriarcas. Nós vemos em José, quando ele tem que perdoar os seus irmãos, e em vez de se vingar dos seus irmãos, ele os perdoa e ministra a eles amor. Depois de 20 anos, de tudo o que os irmãos fizeram, José, com a verdade ao seu favor, que poderia usar como um instrumento de punição aos seus irmãos, ele optou pela compaixão. O que Jesus também fez. Jesus sempre motivado pela compaixão, chorando com aqueles que choravam. Ele chora com as irmãs de Lázaro, pela morte de Lázaro, e o texto lá em João 11 diz que Jesus se comoveu do seu íntimo, e ele chora compassivamente por aquele luto. Jesus se compadece da viúva de Naim, que está enterrando o seu único filho. Ela não só é viúva, mas ela está enterrando o único filho, o arrimo da sua casa. E em Hebreus nos diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de compaixão você estará, inclusive por aqueles que ofenderam você. O segredo é esse, ficar perto de Jesus. Porque a vida de Jesus foi marcada pela compaixão. E Paulo deixa claro, o que te identifica como eleito de Deus são ternos afetos de misericórdia. É um sinal inequívoco de eleição, saber perdoar. E é um sinal inequívoco de perdição, não perdoar. Não perdoar. Por causa da misericórdia. A misericórdia que você teve foi contemplada e que agora você contempla a outros também. Segunda razão, porque devemos perdoar, por causa da bondade. Verso 12 vem uma lista, como eu falei para vocês. Se revistam de ternos afetos de misericórdia e de bondade. A palavra bondade aqui é o espírito amigável, ajudador. Tem a ver com atos de generosidade. Uma pessoa benévola, é uma pessoa generosa. E perdão, irmãos, ela tem a ver com generosidade. Perdoar é um ato de generosidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo, mas ele não merece perdão. Não tem a ver com o ofensor. Ninguém merece perdão. Você também não merece. Nem o perdão do seu próximo e muito menos o de Deus. A questão não é meritocracia. A questão é generosidade. O que o texto está nos dizendo é que quando nós perdoamos uns aos outros, nós estamos exercendo um espírito benevolente, um espírito generoso. E essa palavra bondade, no grego, ela foi muito usada para o vinho. O vinho que ficava por muito tempo sendo curtido, ele ficava suave e perdia a sua acidez, a sua aspereza. Olha que interessante. E a mesma palavra que Paulo está dizendo para apresentar a razão de perdoarmos, a bondade. Significa, então, dizer que você se livra da aspereza, da acidez, você se livra da ironia com o perdão. O perdão é o remédio para uma vida áspera, para uma vida ácida. Então, bondade é justamente o que contrasta com a maldade que Paulo menciona no versículo 8, aí do capítulo 3. Se você passar os olhos no versículo 8, ele menciona, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade. Então, para cada atitude pecaminosa até o verso 11, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo apresenta uma virtude que combate uma atitude pecaminosa. E para combater a maldade, ele apresenta a bondade. Então,
Então, o que vence a maldade? A bondade. E ser bom é ser benevolente para com os outros, pela razão básica e simples de que Deus foi benevolente para conosco. Então, essa é uma razão poderosa que Paulo apresenta para perdoarmos a bondade. É quando você desiste do litígio. Vocês lembram de Isaac, quando ele ia cavando poços? Ele seguiu o costume do seu pai de cavar poços, ele se tornou um cavador de poços no deserto. Ele ia cavando e os filisteus vinham enchendo os poços de Isaac de entulhos. E ele não brigava com os filisteus, ele abria outros poços, ele ia abrindo poços, porque ele não queria litigar com eles. Então ele entregava os poços que ele abria aos seus contendedores. Ele não queria entrar no litígio. E isso tem a ver com benevolência, com um espírito amigável e com atos de generosidade, de bondade. O perdão é generosidade em ação. A terceira razão, por causa da humildade. Por que eu devo perdoar? Então, continua no verso 12, o apóstolo Paulo mencionando essas virtudes que devem fazer parte da nossa indumentária. Veja que ele inicia o versículo 12 utilizando essa metáfora de alguém que veste uma roupa, não é? É assim que ele coloca, revesti-vos. Então você tem que se vestir de toda essa indumentária, da indumentária da misericórdia, da bondade, e agora, em terceiro lugar, ele menciona a humildade. Então, revesti-vos também de humildade, verso 12. A humildade, irmãos, ela, para o Império Romano, para os romanos e os gregos também, não era uma virtude, era uma fraqueza. Humildade era considerada uma fraqueza. Portanto, pessoas humildes eram tratadas com desdém e ela era extremamente desconsiderada como virtude, não era incentivada. E o que a Bíblia diz a respeito de humildade? Ela recomenda, ela exige de nós. Lá em Romanos, Paulo diz isso, que o humilde, quem é humilde? É aquele que não tem um elevado conceito de si mesmo. Capítulo 12, versículo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo diz isso. Então, na verdade, a humildade é um antídoto contra o amor próprio, não é? Que envenena os relacionamentos. Olha como está bem ligado o ensino do apóstolo Paulo. O que estraga relacionamentos? É a falta de humildade. É quando você se valoriza mais que o outro, não é? Você tem amor próprio exacerbado, e isso envenena os seus relacionamentos. Você é autocentrado, não considera o outro, e isso acaba destruindo os seus relacionamentos. Então, Paulo menciona aqui justamente a humildade como um antídoto para corrigir essa deficiência. A pessoa humilde, ela sempre estará pronta a reconhecer os seus erros, e por isso ela estará pronta também a perdoar o erro do outro, porque ela reconhece os seus próprios erros. Ela consegue se olhar no espelho. Veja que em Lucas 18 nós temos uma cena fascinante disso. O publicano, que era desprezado, considerado pecador, o mais vil de toda a sociedade judaica, porque era cobrador de impostos e era ladrão, ele roubava desses impostos do seu próprio compatriota. Então eles não gostavam dos publicanos. E Jesus conta a história de um publicano e de um fariseu que eles vão orar no templo. E o publicano, ele se ajoelha, e ele diz, batendo no peito, ser propício a mim, pecador. É a visão correta que você deve ter de você. E isso tem a ver com humildade. Pessoas humildes perdoam. Pessoas soberbas resistem perdoar. Então, é uma razão também muito específica e muito poderosa para perdoarmos a humildade. Somente humildes estão dispostos a perdoar quando são ofendidos. Então nós vimos aí a misericórdia, a bondade e a humildade como razões bíblicas e poderosas para perdoarmos o nosso ofensor. Há uma quarta razão, dada pelo apóstolo Paulo, a mansidão. Por que perdoar? Por causa da mansidão. Revesti-vos de mansidão, verso 12. Acompanha aí as virtudes que o apóstolo apresenta. Mansidão não é fraqueza. Não é. Mansidão é poder sob domínio. Pessoas mansas são poderosas. Eu vou provar isso para você biblicamente.
Você se lembra, em Números, que diz o seguinte, que Moisés era o homem mais manso da face da terra? Você se lembra disso? E o que Moisés fez no Egito? Matou um egípcio. Então, cuidado com os mansos. Eles são poderosos, eles são fortes, eles são corajosos e capazes de muita coisa. Fraqueza não é mansidão, é o poder sob domínio. Moisés, um líder de punhos de aço, né, que liderou o povo no deserto e tirou o povo das mãos e do império egípcio, era o homem mais manso da terra, mas foi capaz de matar um homem. Foi capaz. Então, quando você ouvir a palavra manso, não pense você que isso significa fraqueza. A Bíblia diz que Jesus, ele foi manso e humilde de coração. A mansidão, irmãos, ela tem a ver com ceder direitos. É aquela pessoa que cede direitos. Ela prefere sofrer o dano do que causar danos. E aqui nós estamos falando do ofendido. E a melhor posição para você estar, de ofendido. É melhor você dormir como ofendido do que como ofensor. Então a força está com o ofendido. Aquele que é manso e consegue ter o domínio da sua ira, do seu desejo de vingança, ter o domínio de querer fazer justiça própria. Então, o seu poder de revidar sob controle. Isso é mansidão. A disposição de abrir mão de um direito indubitável, de um direito que é seu. Por isso que a palavra mansidão na Bíblia, ela foi usada para falar do vento. Porque o vento abranda o calor. Ela foi falada para usar do remédio que cura. E foi falado para usar do potro domado. Tudo isso tem em comum poder, força. O vento pode se transformar numa tempestade. O remédio, numa superdosagem, pode matar. E o cavalo pode se soltar e fugir. A Bíblia usa a mansidão para falar dessas realidades. Tempestade, remédio e cavalo, que significam força. Então, irmãos, a pessoa mansa, ela é uma pessoa que tem domínio próprio, que não perde as estribeiras. Perdoar não é fraqueza. Perdoar é poder, é força. Por isso que Paulo apresenta a mansidão como razão para cumprir esse mandamento mútuo: perdoai-vos uns aos outros. Mas há uma quinta razão apostólica e bíblica para o perdão mútuo, por causa da longanimidade. Então, revesti-vos também de longanimidade. Essa palavra, ela é específica no Novo Testamento para a paciência com pessoas. E nós precisamos ter paciência com pessoas. As pessoas tiram a nossa paciência. Elas nos fazem perder o bom senso. Não são coisas, são pessoas. Então, longanimidade significa paciência estendida ao máximo. Longa. É suportar a ofensa sem retaliar, sem amargurar a alma. A pessoa que é longânima, ela poderia vingar-se se quisesse, mas ela recusa fazê-lo. É a pessoa que nunca retalia. E é interessante, porque para o grego, eu volto lá para a cultura greco-romana, vingar-se era o grande objetivo da vida. Os filósofos, como Aristóteles, falaram da vingança como uma grande virtude. E eles usavam o termo de as pessoas que eram megalomaníacas, que eram dadas a renunciar qualquer insulto ou qualquer injúria por meio da vingança. Eles eram chamados de megalomaníacos pelos filósofos gregos. Mas para a Bíblia, para o cristão, ser grande é renunciar à vingança. Para os filósofos gregos, ser forte é se vingar. Um dia desse, alguém me perguntou isso, uma frase. O que você acha, pastor, dessa frase?
Perdão é para os fracos, os fortes se vingam. Eu falei, eu acho que essa frase, a autoria dela é Satanás e 7 demônios. É o que eu penso dessa frase. Representa tudo o que é demoníaco, mundano, antibíblico. A força não está com os que se vingam, está com os que perdoam. Com os que perdoam. Nero era vingativo. A igreja do primeiro século destruiu o Império Romano. Sabe com o quê? O amor, o perdão. Eles não pegaram em armas, eles não foram para a guerra. Eles só se amaram uns aos outros, se perdoaram. A ponto de Nero acusou os cristãos de fazerem orgias nas suas reuniões, porque se falava de amor, se falava de perdão, era a acusação que Nero fazia. E eles, pelo amor e pelo perdão, destruíram o império, como o Império Romano. Longanimidade, irmãos, é renunciar à vingança. Então nós vimos misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A sexta razão que Paulo apresenta para perdoar uns aos outros é o suporte. Por causa do suporte. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Aqui é onde tem o erro, né? Muitas pessoas utilizam esse texto para falar de tolerância. Eu tenho que tolerar as pessoas. Não, não é isso, irmãos. A palavra grega aqui para suportar significa levantar. Significa carregar, sustentar. Na verdade, o que Paulo está dizendo, seja a escora um do outro, que aquele que está trôpego, caído, fracassado, encontra em você suporte, apoio, socorro, levante, escora. Então, a ideia de levar a carga, e Paulo repete isso em Gálatas, levai as cargas uns dos outros. É essa a ideia do suporte. Não é tolerar, meus irmãos, mas é amparar o fraco para que ele se levante. Teve uma inundação na China e um jornalista tirou uma foto de uma chinesinha franzina carregando um menino nas costas, no meio da enxurrada, quase que um rio. E aquela foto, ela circulou o mundo. E foram até aquela menina, porque eles acharam que era demais ela carregar aquele menininho nas suas costas, já que era franzina. E aí alguém perguntou para ela, menina, você não acha que é pesado demais para você? Peça ajuda. E a resposta dela foi admirável, ela disse, não é pesado, é meu irmão. Perdoar é carregar o outro, levantar o caído. E hoje você carrega, amanhã você é carregado. A vida é assim. Por causa do suporte, temos que perdoar. Vamos então para a 7ª lição do apóstolo Paulo. Por que perdoar? Por causa da graça. Verso 13 agora. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que Paulo está fazendo é reverberando o ensino de Jesus. Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você pode orar hoje o Pai Nosso? É o que Paulo está dizendo. Por que você tem que perdoar? Faça as continhas. É muito fácil. Simplesmente porque Deus te perdoou. Não é uma opção sua não perdoar. Não é um conselho que a Bíblia está te dando, dizendo assim, olha, quem sabe, talvez. É uma ordem. Perdoai-vos mutuamente. É imperativo apostólico, irmãos.
É Vox Dei, palavra de Deus. Você não está, nós não estamos numa condição de opção de perdoar. É simplesmente uma obrigação. Ah, mas eu não sinto vontade. Não, ninguém está falando de vontade, de sentimento. Você não precisa de mais fé, você não precisa de psicólogo, você não precisa de Rivotril, você não precisa de Ritalina, você precisa de obedecer. É disso. Ou então rasgue isso aqui da sua Bíblia, meu irmão. Rasga agora, nesse exato momento. E jamais ore o Pai Nosso. E jamais tenha a audácia de pedir para Deus perdoar você. Porque vai ser uma audácia. Então devemos perdoar simplesmente porque nós fomos perdoados. A não ser que você não tenha convicção do perdão de Deus. Aí sim. Você não tenha. Aí mostra que você não é um eleito. Você não tem nem convicção de que foi perdoado por Deus. Esse perdão, ele deve ser recíproco, completo, restaurador, porque este é o perdão de Deus. Então Paulo está dizendo, aqueles que foram receptáculos do perdão, da graça de Deus, devem ser agora os canais desse perdão e dessa graça. É bom ser perdoado, né? Você já pisou na bola com a sua mãe? Com seu pai? E você teve que pedir perdão e aquilo trouxe alívio para você? É bom, né? Vai perdoar. O perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que o perdão que nós concedemos ao nosso ofensor. Sempre será maior. Então, jamais nós podemos sonegar perdão aos que nos ofendem. Pois o perdão que recebemos de Deus nos obriga a perdoar também. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus contou do credor incompassivo? O cara foi lá e cobrou do seu servo um talento. E ele não tinha como pagar. Ele denunciou. Só que esse que cobrou, ele devia 10.000 talentos. Eu fui fazer as contas, dá bilhões de reais. Bilhões de reais. E aí quando o rei foi atrás dele, falou assim, você vai pagar. Sabe o que ele disse? Tenha paciência comigo, eu vou pagar. Era impossível ele pagar. Sabe por que você tem que perdoar? Porque é impossível você pagar o perdão de Deus. É impossível. Então, quem não perdoa, não pode ser perdoado. O perdão, irmãos, ele não é unilateral, ele é bilateral. Quem ofendeu deve pedir perdão e quem foi ofendido deve perdoar. E mesmo que o ofensor reincida no seu erro, como nós vimos na quarta-feira passada, e por 7 vezes durante o dia, ele vem dizendo que se arrependeu e pedir perdão, você deve perdoar. Está lá na Bíblia. O perdão é recíproco, não tem limites. Perdoar até 70 vezes 7. Porque quando você não perdoa, você sofre de uma hemorragia da vida. Sua vida vai sangrar. Perdoar é o que vai curar essas feridas hemorrágicas. Salmo 124, eu estava lendo hoje à tarde. Um salmo de Davi, em que ele fala dos seus inimigos. E ele apresenta os inimigos como que fazem laço contra ele, armam arapuca, como feras que querem devorá-lo. E ele vai usando metáforas, uma mais perigosa que a outra, graficando os seus inimigos como pessoas que querem devorar você, destruir você. E lá no final, Davi diz o seguinte, que Deus quebrou o laço. Sabe o que quebra o laço da sua vida? O perdão. O que vira a página da sua vida? O perdão. O que faz a asepsia do seu coração? O perdão. Porque enquanto você não perdoar, você se torna cativo do seu ofensor. Você pensa nele toda hora. Você dorme pensando nele.
A primeira pessoa, qual é a primeira pessoa que você pensa quando você acorda? A primeira pessoa que vem à sua cabeça quando você acorda é a pessoa que você ama de verdade. Ou é a pessoa que você odeia de verdade. E o seu ofensor, enquanto você não perdoar, ele vai ficar laçado em você. Você vai ser prisioneira do seu algoz. Quem não perdoa se torna cativo do seu desafeto, preso a ele diariamente, cada minuto, cada segundo. Enquanto você não perdoar quem te ofendeu, você estará preso no cativeiro do ódio. Você vai cair na arapuca. Quebra o laço, irmão, que te prende. Veja lá, Salmo, depois leia hoje, antes de dormir, Salmo 124, versículo 7, Davi diz, Deus quebrou o laço. Porque só é perdoado quem perdoa. Não seja audaz de pedir o perdão de Deus sem perdoar. Vamos para a oitava razão para perdoarmos, por causa do amor. Acima de tudo isto, então, veja que a metáfora é de uma roupa, a pessoa está se vestindo, e cada apetrecho é uma virtude. Aí Paulo diz assim, acima dessa roupa, de todas essas virtudes, vem o cinto, né? Que amarra tudo. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o que vincula. Então Paulo está dizendo, é o cinturão que liga todas as outras graças, todas as outras virtudes. O amor é o mais importante aspecto da vida do cristão. O amor é a evidência cabal de que você é discípulo de Cristo. Esse amor é impossível para o não crente. Impossível. Porque o perdão é a maior prova de amor que você pode dar. É o perdão. Um não crente, ele não pode perdoar verdadeiramente, porque ele não pode amar verdadeiramente. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. É impossível haver amor sem perdão. É impossível perdão sem amor. É o vínculo da perfeição. E olha como Jesus relaciona essas duas virtudes lá em Lucas 7:47, quando Jesus conta a história de uma mulher pecadora, provavelmente prostituta, que foi até a casa de um fariseu onde Jesus estava sendo recebido, e ela ungiu os pés de Jesus, e todos criticaram, e Jesus disse algo fascinante, vinculando amor com perdão. Jesus disse lá no versículo 47, por isso te digo, perdoados lhes são todos os seus pecados, porque ela muito amou. Perdão e amor. Aí Jesus termina dizendo, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A prova, irmãos, de amor é perdão. Perdão e amor estão intrinsecamente relacionados. Um não existe sem o outro. Mas vamos para a nona razão de perdoar. Paz. Olha aí, verso 15. É muito completo isso aqui, irmãos. Você não vai conseguir isso aqui com nenhum coxo. Nenhum livro de autoajuda vai te dar isso aqui. Eu desafio você. Nenhum remédio vai te dar essa paz. Nenhum. Você pode tomar o remédio que for, mais caro que for, você não vai ter paz, você não vai dormir, você não vai respirar, você não vai viver bem, enquanto você não perdoar. Mas perdoar de verdade, das entranhas. Lembra lá da misericórdia, ternos afetos de misericórdia. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Você só vai ter a paz de Cristo por meio do perdão. Essa paz, ela se reverbera nos relacionamentos. Por isso que Paulo coloca essa paz, situa essa paz no perdão.
Quando nós temos a paz de Cristo, nós temos paz uns com os outros. Quando falta a paz de Cristo em nós, nós temos conflito uns com os outros. É muito concatenado, é uma cadeia, não tem como fugir. Não podemos ter a paz de Cristo no coração e ao mesmo tempo estar em guerra. Não podemos, irmãos. E a guerra fria. Tem a guerra declarada, que é a melhor, né? Quando você declara, você já sabe quem é inimigo, aí você já espera que... Mas a guerra fria, não. Ele se faz de seu amigo. Ele se faz de seu amigo. E perdoar a ofensa de amigo é muito difícil. Eu tive, infelizmente, assim, eu vou contar isso, mas eu tive um amigo, um presbítero, foi muito meu amigo. E aí eu entregava meu dízimo, o dízimo tinha que vir, tinha que ir para o presbitério, ele era o tesoureiro e eu entregava meu dízimo para ele. E ele extorquiu meu dízimo de 1 ano. Quando eu cheguei no presbitério para a reunião, estava lá a planilha, eu devendo 1 ano de dízimo. E aí eu falei, mas irmãos, eu mandei, eu dei o cheque. Não, está aqui 1 ano de dízimo. Aí eu soube depois que ele tinha. Então, e o presbitério me cobrou o dízimo de 1 ano. Eu tive que pagar 20%, né? Tive que perdoar um cara genial, um grande amigo. Mas hoje eu estou de bem com ele. De vez em quando a gente conversa. É dessa paz que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz aqui. E Paulo é profundo. Essa paz é árbitro. O que significa o árbitro? É quem preside o jogo. Quem faz parar o jogo. Se tiver uma coisa errada no jogo, o jogo para. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Que a paz de Cristo é o árbitro. Quando tem um problema de relacionamento, a paz para. Você entrou em conflito com seu cônjuge, com seus familiares, com alguém da igreja, com alguém, seja quem for, você entrou em conflito, a paz sai. A paz não convive com o conflito. O jogo para. Quando a paz de Cristo vai embora do nosso coração, alguma coisa está errada nos nossos relacionamentos. Nunca você terá paz amargurado. Põe isso na sua cabeça. Nunca você terá paz com ódio de alguém. Nunca você terá paz com relacionamentos destruídos. Você nunca terá paz desejando o inferno para os outros, porque esse já é o seu inferno. Veja o que o texto está dizendo. Você brigou com alguém, a paz de Cristo te deixou. Então, quando você tem problemas de conflito interpessoal, a paz de Cristo tem que entrar e decidir o que deve prevalecer. Gratidão é a 10ª razão. Verso 15, e sede agradecido. Tudo aqui é imperativo, tá? Não é opção nossa. Tudo é ordem. A palavra grega aqui, eucaristos, que é de eucaristia, de ações de graças, de gratidão, representa uma obrigação do crente. Paulo está dizendo, gratidão é obrigação. Ela é a rainha das virtudes, a gratidão, e é a mãe dos pecados. O povo de Deus, ele precisa se despojar de toda a amargura, de toda murmuração e se encher de profunda gratidão. É o que o texto está dizendo. Por quê, irmãos? Somente pessoas gratas a Deus, gratas ao próximo, podem perdoar. Ingrato não perdoa. Se você não é agradecido pelo perdão que você recebeu de Deus, você vai negar perdão. É óbvio. Então a gratidão, ela surge, o perdão surge dessa sincera gratidão. A última razão que Paulo apresenta para perdoarmos é a Escritura.
Verso 16, ele termina com a escritura dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra habite aqui, ela também é imperativo, é uma ordem. E veja que Paulo diz: habite ricamente, não é pobremente. Já temos uma aplicação aqui. Quando você perdoa pouco, é que você é pouco habitado pela palavra. Muito pouco. Ela não tem você completamente. Você é pobre da Escritura na sua vida. A ideia de habitar aqui não é habitar como hóspede, é habitar como dono da casa. Não é um inquilino. Então a Escritura, ela é dona da casa, da nossa vida. A ideia é do dono que tem as chaves dos cômodos, que entra e sai a hora que quer. A ideia de habitar ricamente em vós a palavra de Cristo é que a palavra de Cristo, ela é quem governa a nossa vida. Essa é a ideia. Então, se você é cheio da palavra, governado por ela e não pelos seus sentimentos, você jamais irá negar perdão. Jamais irá negar perdão. Então, nós vimos que é preciso ser cheio da palavra para você perdoar. Eu quero terminar o estudo com essa frase, para motivar você a perdoar. Aprenda a perdoar, porque você também erra. Só isso é suficiente. Além das razões que vimos, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suporte, a graça, o amor, a paz, a gratidão e a escritura. Além de tudo isso, como aplicação para a sua vida, é melhor você ir aprendendo a perdoar, porque você peca e você vai precisar de perdão logo, logo. Vamos orar? Fiquemos de pé para orar e receber a bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, que ele gera em nós todas essas virtudes grandiosas e bíblicas da misericórdia, da bondade, da humildade, essas virtudes, ó Deus, de longanimidade, de sermos suporte, levantarmos o caído, da graça, do amor, da paz. Dá-nos a paz, Senhor. Tanta gente sem paz, com insônia, pessoas, ó Deus, sem alegria. E dá-nos, ó Deus, a graça de sermos habitados, governados pela Tua palavra, a palavra de Cristo. Que tudo isso venha dessa consciência do Teu perdão em nossa vida. E mesmo ofendidos, estejamos dispostos a perdoar. Em nome de Jesus, amém. Que a graça bendita do Senhor, o amor de Cristo, a paz do Espírito, o perdão de Deus seja contigo hoje e sempre. Amém.